O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9. Na passagem trazida por Mateus, versículo 7, capítulos 21 a 23, Jesus diz a seus discípulos: Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos neste dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Obras de iniquidade são aquelas contrárias à moral, à religião, à justiça e à igualdade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. De que servem aos que proclamam a missão de Jesus chamá-lo Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Acaso são cristãos aqueles que honram a Jesus por atos exteriores de devoção, mas se inclinam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a toda sorte de paixões da matéria? Acaso são discípulos de Jesus aqueles que passam os dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? A resposta é não. Assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios, mas não no coração. Esses poderão se impor aos homens, mas não a Deus que os conhece no íntimo. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei, de amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Trouxe aqui um interessante esclarecimento acerca deste tema, dirigido aos seguidores do Espiritismo, e ele está no livro Elucidações Evangélicas, à luz da doutrina espírita, por Antônio Luiz Saião. E eu passo a discorrer agora nas minhas palavras. Inicia assim: o julgamento de cada criatura se baseia no de suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor serão ouvidos, ou seja, não entrarão no reino de Deus aqueles cujas palavras não correspondam aos seus atos. As palavras desses se perderão no espaço sem chegarem ao Senhor,
Jesus quis dizer com isso que cada um será julgado segundo as suas obras e não as suas palavras. De nada adianta se declarar cristão e clamar a Deus dizendo: fiz isso e aquilo em seu nome, sem que as palavras que saem da boca correspondam ao que vai no coração e nas atitudes. Não basta apenas admirarmos os ensinamentos de Jesus sem fazermos qualquer esforço para compreendê-los, interiorizá-los e colocá-los em prática. Devemos todos os dias trabalhar arduamente pelo nosso aperfeiçoamento moral, seguindo o roteiro que nos foi deixado pelo nosso Mestre Jesus. De nada adianta se proclamar cristão e clamar pelo Senhor em preces e orações quando se procede em desacordo com o que ele prescreveu. De que adianta declarar-se um espírita quando se continua a agir e a pensar como antes de conhecer o espiritismo? Do que adianta se proclamar médium e usar das faculdades mediúnicas se não se coloca em prática os ensinamentos recebidos, se não se utiliza dessas faculdades com a consciência do dever cristão, com o propósito de servir a causa da verdade, que é a causa de Deus, e de concorrer para a melhora dos nossos irmãos, dando-lhes testemunho dos sérios e constantes esforços que empregamos por progredir. Compromete-se praticando um abuso o médium que não pratica a humildade e o desinteresse, que não usa das suas faculdades mediúnicas com o fim exclusivo de fazer, mediante o exercício contínuo da caridade, uma propaganda séria, útil e eficaz da lei de Jesus, corroborada pela sublime doutrina dos Espíritos, seus mensageiros. E para finalizar, para os espíritas, a prática da doutrina que professam é tudo, pois chegará a hora de prestar contas exatas do que foi confiado a cada um. Eis o ditado que diz: muito lhes será pedido, visto que muito lhes foi dado. Obrigada, agradeço a participação, até o próximo Evangelho.